Meus queridos amigos, em Um Anjo Torto Me Pediu Crack, eu mostro um pouco de uma das histórias que resultou no fato de eu me apresentar tão reticente nos finais dos nossos vídeos, ou mesmo no decorrer, quando me refiro ao termo espiritual, espiritualidade, sempre levantando uma barreirinha, uma muralhazinha de constrangimento, de incômodo, de mal-estar, na verdade. Nos últimos 5 anos, aproximadamente, essas experiências conturbadas, somente agora, nesse período, que começa a se reconfigurar num alento, numa expressão, numa postura de paz, que é o meu momento de agora. Esse período agora que eu estou contando, eu estava vindo de São Paulo para o local onde eu estou morando agora, rodava uns bons 60 quilômetros, quando num trechozinho de lentidão de trânsito, de início de lentidão, eu olhei rapidinho e comecei a dar risada. Agradeci mentalmente, numa ternura, numa graça, num encontro comigo mesmo, por ter sido naquele momento ali, naquele lugar, na verdade, onde há um tempo atrás eu alcancei uma dádiva, uma bênção divina. Aí quando era uma curvazinha suave, quando eu olhei rapidinho para frente, não deu mais para parar, tinha uma correia vermelha parando também na minha frente, e eu entrei, bati na traseira da correia do rapaz, amassou a tampa traseira dele, eu quase caio dentro da caçamba, tão, de uma certa forma, intensa o impacto. Por sorte, o motorista, ele percebeu pelo retrovisor lateral que eu estava chegando rápido demais, ele soltou o freio que ele estava parando, e no que ele foi um pouco adiante, deu uma batidinha num Celta na frente, que acabou não danando, o rapaz do Celta foi embora, deixou a gente, e de minha moto danou-se, amassou as bengalas dianteiras, paralama dianteiro, farol, lanterna já foi. Lanternazinhas pisca laterais, retrovisores, manete de freio, tudo, tudo, tudo foi embora. Pouquíssimos instantes antes, um besourinho, uma mistura, passou tão rápido na frente da minha moto que pareceu uma mistura de libélula com borboleta marrom. Normalmente, essas aparições metafísicas são média do espiritual, sugerindo que está tomando conta da gente, como se fosse um aviso de risco. Na verdade, é só uma média mesmo, porque faz parte do pacote de interferência extrafísica que eles fazem na vida da gente. Com relação à batida, eu tive só um machucado interno nas coxas, nas duas coxas. Não houve nenhuma ruptura, nenhum sangramento, nada, 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 graças aos céus. E a dupla da Courrier fez a gentileza de me trazer em casa de moto. Eu me comprometi em pagar os prejuízos, o dano na Courrier tão logo eu pudesse. Isso tem mais de um ano e eu ainda não pude. E tão logo ele me deixou em casa, eu tive que pegar o ônibus de volta para o centro da cidade, para pegar o trem, para voltar para São Paulo, Pirituba, pegar a minha bicicleta na casa do meu filho, porque no outro dia eu tinha uma outra atividade de trabalho para comparecer e não dá para falhar com esses compromissos, com essas responsabilidades. Peguei a bicicleta e não consegui pedalar durante muito tempo por conta da dor ser tão intensa, o movimento de flexão do joelho, da coxa, o giroflexão ao pedalar a bicicleta, eu não conseguia executar por muito tempo, tamanha era a dor. Desci da bicicleta, fui empurrando 1,5 km aproximadamente. Esse 1,5 km, nesse caso, era descanso, era repouso e cura. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, junto da Ponte Piqueri, esse é o nome do ponto de ônibus, que eu já era noite, 7h30 aproximadamente, eu entrei um pouquinho na área verde por conta de não ficar sentado em qualquer lugar, causando constrangimento aos transeuntes, uma figura estranha sentada em qualquer lugar, enfim. E no que eu estou sentado, me apareceu um vulto da direita que eu não tinha visto, vestindo sobre a roupa um edredom cor-de-rosa com flores brancas. E aí, se aproximando, perguntou: Você tem crack? Eu olhei dando risada e disse: Não, meu irmão, eu não uso. E aí nem perguntou mais nada, já começou a conversar, apresentando acampamento de mendigos do outro lado da pista, dizendo que aquele acampamento havia sido um projeto dele, que tinha muitas pessoas envolvidas no projeto ajudando. Tinha pessoas que 2 vezes na semana levavam alimentos, água,
roupas, agasalhos, sapatos, me chamou muita atenção com relação à necessidade de agasalhos que protege do frio. Mostrou que aqueles colchões pilotops grossos são muito bons e recomendáveis, porque nos períodos de chuva a água passa por baixo e não alcança o corpo das pessoas. Me mostrou a montagem, a configuração das barracas com plásticos velhos, lonas velhas, cobertores velhas que protegia os usuários do frio. A ideia era bem elaborada, o projeto era muito bem montado. E o curioso é que enquanto ele falava, me veio na parte traseira da minha nuca uma holografiazinha, como se fosse um Corsa sedã, e três pessoas saindo da frente dele, uma mulher atrás segurando alguns marmitex, outra mulher na direção e o passageiro do banco do passageiro era um homem. E aí beleza. Ele me falou que aquelas barracas, aquele acampamento montado daquele jeito, além de proteção para os moradores de rua, protegendo de intempéries do tempo, fazia com que eles, os mendigos, não ficassem mais daqui e ali na rua, de loja em loja, de pessoa a pessoa, pedindo R$ 1 para comprar cigarro, alguma coisa nesse sentido, dando mais a sensação de segurança às pessoas, mais conforto, mais sensação de bem-estar e, inclusive, uma sensação maior de bem-estar não, foi algo mais que isso, de credibilidade e confiança no poder público. Tava me encucando muito o fato de um usuário de crack, um morador de rua, não ter cheiro de nada, não ter cheiro de nhaca, de sujeira, nem nada. E aí eu fui me aproximando, a presença dele transmitia uma confiabilidade, um conforto. Eu toquei nele realmente e era real. Perguntei onde ele morava, ele falou que era de outro estado, se ele tinha família, tinha mãe, mas não tinha pai. Hoje eu entendo que outro estado é estado espiritual, que ele não era bem desse mundo encarnado. Ao ele falar que tinha mãe, eu acredito que ele estava se referindo à mãe terra, embora por essa ótica, essa linha de raciocínio, ele poderia muito bem dizer que o pai era o pai sol. E o título original desse trabalho, desse vídeo, era Um Anjo de Luz Me Pediu Crack, por conta de que eu acreditava naquela proposta, naquela vivência que eu havia tido. Lembrando que anjo no mundo espiritual é qualquer entidade que consiga acessar você para atender algum desejo teu, o que faz com que isso seja muito perigoso, porque qualquer energia, qualquer entidade densa, negra, do mal pode se apossar de você para atender algum pedido teu, principalmente se a tua vibração estiver baixa. Uma outra coisa, inclusive, muito importante de se chamar a atenção é que normalmente o mundo religioso acredita que um demônio não fala em Deus. Fala sim. Principalmente porque, como disse um pai velho no YouTube uma vez, Deus não é exatamente o que se acredita ser, mostrando uma realidade de um Deus energia, que é tudo, que está em tudo, é todas as coisas e que também sou eu e você. Aquele rapaz com quem eu estava conversando era sim uma energia espiritual, era uma energia de esquerda que atendia sobre as egrégoras da Umbanda na figura de uma manifestação de Exu. Aquele especificamente se autodenominava o Senhor Tranca. Tive envolvimento com essas energias, com esses seres? Nunca. Estava na minha realidade por conta de uma série de demandas que vieram para cima de mim, feitiçozinho de romance, feitiçozinhos de amigos por ter interesse em patrimônios, em um pequeno patrimônio que eu tenho, sabe, pequenos benefícios, entre outras coisas talvez. Então, normalmente, sempre quem se envolve com essas energias se mete numa encrenca muito grande, compromete tanto a própria vida, realidade, paz, saúde espiritual, quanto também a de quem enviou qualquer demanda por algum motivo. Conversando com esse rapaz, era curioso que ele não conseguia articular com clareza o maxilar, assim como eu, de uma certa forma, e você, nós conseguimos. Ele não ficava assim, meio assim, embargado, assim. Era a sensação que me deu que parecia aquele personagem de MIB, se não me engano, Os Homens de Preto. Era um extraterrestre insetoide, um barata imenso,
que conseguiu se apossar do corpo de um humano, só que a estrutura do corpo não era suficiente para caber aquela massa imensa daquele ser. E a vocalização dele ficava complicada, ficava diferente. Então tinha essa deficiência. Ele falou que era preciso confiança, que era importante era começar, dar o primeiro passo e que Deus providenciava às pessoas a ajuda necessária no decorrer do trabalho para colaborar. Isso mais que meia verdade, isso é uma mentira de uma certa forma, porque eu tive a oportunidade de me unir a um outro grupo que tinha uma atividade nessa linha e o padecimento, de uma certa forma, a dificuldade deles conseguirem mantimentos, alimentos, produtos, itens, simplesmente para fazer uma refeição, fazia num dia da semana para distribuir em outros 2 dias. A dificuldade era muito grande, sendo que na maioria das vezes, entre eles mesmos, era que a arrecadação era feita, de modo que a refeição toda a semana pudesse ser providenciada. A entidade, o rapaz usava um boné preto escrito fé, apontou para o boné indicando que era necessário ter fé, repetiu sobre a necessidade de agasalho pela quarta vez. Na quarta vez eu perguntei para ele, você quer que eu deixe meu agasalho com vocês? Aí ele, não é preciso. E nessa pegada toda, eu já tinha conversado com ele bastante por conta da dificuldade de articulação dele. Teve um instante que eu perguntei, você pode repetir? Eu só falo uma vez. Eu disse, nossa, que mendigo, que usuário, que viciado, mais mal-humorado. E como já havíamos conversado bastante, eu olhei assim, posso ir? Ele, a praça é pública. Eu disse, nossa. Aí eu toquei pela direita, ele seguiu pela esquerda. 5 metros que eu andei, que eu olhei para o lado, eu não o vi mais. As árvores não tinham largura suficiente para encobrir ele. Em cima das árvores não tinha como ele ter subido tão rápido e não tinha nada balançando, mesmo sendo noite. Eu olhei assim, uai, desvaneceu, se foi? Eu não lembro se eu já comentei no trecho dessa gravação, me perdoe, mas a terceira pessoa que eu vi no Corolla, na verdade eu não comentei sobre isso ainda. É, eu voltei para casa, peguei o trem, voltei para casa, andei uns bons 17 quilômetros até minha casa empurrando a minha bicicleta por conta de que eu estava machucado, ainda não conseguia fazer a giroflexão no pedal. Cheguei em casa, tomei o banho, dormi sossegadamente, numa paz. Uns 2 dias depois eu tive uma visão na minha tela mental de um pátio de colégio onde tinha tipo uma arenazinha em círculos e me veio a informação adicional no pacote de que ali seria um bom lugar para colocar, para transladar, para mudar de lugar, para alocar toda aquela turma que estava morando de rua na cidade onde eu estou morando. E aí, menos de 15 dias depois, eu estava disposto, decidido no projeto já e começando aí numa Ponte do Piqueri para fazer um videozinho, esse vídeo de apresentação, que era para ser apresentando a grandeza do projeto, eu ia fazer na Ponte do Piqueri contando essa história que eu estou te contando agora. Graças a Deus que eu consegui me lembrar de toda essa energia, de todo esse logro, de todo esse engano, toda essa mentira. Gratidão, meu pai. E deixe-me ver, certo. Nesse dia que eu estava indo na Ponte do Piqueri, eu fui atrasado em casa, em pequenas coisinhas no dia a dia, que quando eu consegui sair e chegar na Ponte do Piqueri, eu não lembro se era 13h18 ou 13h23. O 13 é manifestação numerológica das energias de esquerda, especificamente dele. O 18 é um outro número que vinha para mim na numerologia, quando eles ficavam me levando na conversa que numerologia resolvia a vida do mundo todo, onde dizia o número 18, aí uma das ideias centrais é que tem como se fazer muito com pouco. E o 23 é uma outra, caiu para mim também, calhou com uma outra encrenca, como uma outra encrenca também. E aí quando eu cheguei na ponte do Piqueri, que curiosamente, olha o carro prata que eu tinha visto na minha tela mental enquanto ele conversava comigo. Era um Corolla prata belíssimo, novo,
com duas mulheres lindas, uma loira, olhos azuis, alta, cabelo amarradinho num rabo de cavalo. A outra moça, menorzinha que ela, mas também numa estatura linda, cabelos ruivos, olhos castanhos lindos, ambas mulheres incríveis. A terceira pessoa me deu um nó na cabeça, falei, cadê a terceira pessoa? Deve ter sido engano meu. Hoje eu reconheço que a terceira pessoa que eu havia visto, que era um rapaz, era a manifestação espiritual dele. Eu fui passando pelo Corolla até cair na consciência de que não era para passar que eu estava ali. Aí eu voltei e peguei informações, comecei a pegar informações com as moças, né? Pedi licença e aí elas explicaram, perguntei sobre o trabalho delas, explicaram que elas moravam em um prédio e que aquele trabalho era dividido entre as famílias do prédio, entre os apartamentos. Um apartamento família fazia o feijão, outro fazia o arroz, outra família fazia a carne, outra família fazia a sobremesa, outra família fazia a salada, outra família montava tudo em marmitex, a outra família providenciava a água, a sobremesa já falei, até tudo ficar pronto. No veículo delas tinha a refeição, o marmitex feito, mais uma sobremesa linda, 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 coisa de delicatesse, de lojinha de doces, mais uma garrafinha de meio litro de água mineral. Era tudo muito gracioso e elas pretendiam, segundo a moça, montar uma ONG para legalizar todo o trabalho e facilitar também, logicamente, a arrecadação de contribuição. Um detalhe importante é que quando ele se referiu que tinha duas namoradas naquele meio, naquele entorno, ele estava referindo-se àquelas duas mulheres, as que estavam servindo as refeições. Porque por conta de alguma necessidade delas, enfim, foram pedir ajudazinha, talvez em algum relacionamento, talvez em algum bem físico, e dessa forma ficaram atreladas as energias dele, compromissada com a egrégora negativa e tendo que fazer esse trabalho para compensar. E inclusive o que ficou claro para mim aos poucos com o tempo é que vocês vão ouvir essa expressão muitas vezes ainda, nós vivemos muitas vezes em looping, sendo atrasados na nossa evolução espiritual, de modo que a gente vai e volta nas rodas das reencarnações sem evoluir. Essas moças, inclusive, eu encontrei elas em outras vivências, outras vidas. Nos dois centros que eu trabalhei, eu encontrei as duas em outros corpos, em outras pessoas. Acho que eu não falei dessa parte ainda. Eu estou falando de reencarnação? Não. Estou falando de fractais, teoria das cordas, realidade paralela, os multiversos, esses baratinhos que a atual ciência metafísica não, quântica está nos trazendo. Sobre ele ter se referido às trabalhadoras, no caso as duas como trabalhadores de centros espirituais também, de namoradas, me lembrou a história dos nefelins, os anjos caídos de antigamente que tomavam as nossas esposas, irmãs, mulheres belíssimas para procriação. Parece que nós estamos com uma versão moderna desse abuso. A entidade, enquanto a gente conversava, na quinzena anterior, perguntou onde eu morava. Eu falei onde eu morava. Ele disse que conhecia, que já tinha morado ali, debaixo de uma ponte, e mostrou que ele cozinhava num quadradinho que tinha debaixo dessa ponte, e mostrou o movimentozinho assim dele fazendo, tipo colocando óleo dentro de uma frigideira. E depois eu descobri no outro centro espírita que eu comecei a frequentar, de que aquele local debaixo de ponte era um local, vórtice energético muito denso, havia na verdade, e que todos os trabalhadores, as pessoas que costumavam passar por ali, acabavam adquirindo encrencas de uma certa forma com a saúde, com o espiritual de algum modo, por conta dessas presenças densas. Um detalhe curioso é que quando ele falou de onde ele cozinhava, do quadradinho, me veio uma energia de oferenda que eu teria que fazer. Inclusive, isso me foi confirmado depois em sonho. Veio uma panelada amarelada, enfim. Eu parei assim, caraca, que entidade mais abusada. Ele me pede ajuda e eu que tenho que agradecer a ele, fazer a oferendazinha.
A verdade é que oferendas é uma coisa de uma gravidade, de uma delicadeza muito louca, porque quando se faz uma oferenda para uma entidade espiritual, não é a energia daquilo exatamente que ele está utilizando para plasmar o que se pede ou aceitando como gratidão. Na verdade, é toda a energia da pessoa, desde quando começa a comprar os ingredientes até o momento final de fechar aquela oferenda, a pessoa está comprometendo toda a sua energia, a sua existência com aquela entidade. É de uma gravidade, de um perigo muito, muito, muito grande. Inclusive uma experiência, outra experiência pessoal, né? O espiritual me trouxe uma informação de que uma moça perto de mim tinha feito uma demanda contra a minha casa, só porque invocou que a minha casa estava prejudicando ela de uma certa forma. E aí o espiritual me trouxe a informação de que aquilo que ela havia feito iria acompanhar ela por 4 gerações, ou seja, ela, filho, neto, bisneto, iriam ter repercussão, pagar por aquilo. E mudando de assunto, de pauta, quando eu estava encantado que aquilo era uma missão que tinha sido passado para mim, eu ainda não fazia ideia de aquele rapaz era uma entidade barra pesada da Umbanda e que isso era muito perigoso. Eu comentei com a direção do centro espírita que eu participava, comentei desde o encontro que eu havia tido lá na Ponte do Piqueri, até a parte que me foi fornecido a informação do centro, do pátio de colégio, no centro, na cidade, onde seria mudado as pessoas de local. Ninguém me disse nada, ninguém me esclareceu. Ailton, isso é encrenca. Ficaram num silêncio sem tamanho. E eu não estou falando de um participante qualquer do grupo, estou falando da direção. Vocês falharam comigo, falharam com o ser humano, seus bonitinhos. Quando eu estava na ideia de que aquilo era uma missão, é por conta de que enquanto eu estava frequentando o primeiro centro, uma médium muito querida, uma figuraça incrível, teve numa das nossas reuniões, gente, eu estou tendo uma imagem com frequência de sopão. E aí um dos nossos trabalhadores, um dos nossos companheiros, plasma lá fora que era para os espíritos desencarnados se alimentarem. Quando na verdade eu particularmente eu tinha certeza de que aquele sopão era para servir para as pessoas precisando na rua. O que esses nossos irmãos, diretores, dirigentes, até mesmo trabalhadores de centro espírita parecem não compreender com clareza é que não tem como, não dá para servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. E só que nós somos enganados durante o sono. Lembra o arquétipo que eu falei do Venom no primeiro vídeo? O Covid não é exatamente um vírus? Beleza. No que eu estava envolvido naquela ideia de levar o projeto adiante, eu entrei em contato com polícia militar. Eles me informaram de que aquilo não era pauta de competência de atuação deles. Me deixou isso claro. Eu procurei os bombeiros, o Marcos, uma figuraça muito humana, muito carismática, muito calorosa, gente fina demais. Pediu para que eu desenvolvesse o projeto no papel e levasse para eles escrito, de modo que eles avaliassem e se integrassem na proposta. Aí depois de um tempo eu passei, quer saber? Eu não vou escrever nada no papel, não. Eu vou desenvolver o projeto, a proposta em andamento, os bombeiros que acompanhem. Pretendia também entrar em contato com a Guarda Municipal. Todo esse aparato legal do poder público que eu queria por perto era por conta da hombridade, do compromisso moral que eu estava tendo, da credibilidade de tudo. Eu precisava, não abrir a mão disso. Acabei me integrando um dia ou de manhãzinha assim, me veio aquela energia, aquela manifestação energética no chakra superior na cabeça, vai no outro local. Aí eu fui, comecei a frequentar, eu estava com tanto medo que era para eu frequentar 2 a 3 evangelhos como tratamento. Eu estava com tanto medo que eu ia na segunda noite, eu ia na terça noite, estudos, ia na quarta, o evangelho no lar, lá na instituição, eu ia na quinta, desenvolvimento mediúnico, e ainda ia no domingo, que era um encontro para a população no geral, digamos assim, né? Eu comecei a participar do grupo que desenvolveu o trabalho de levar alimentos para os moradores de rua. E aí todo cabreirinho lá, eu perguntei onde que eu posso tentar? Qualquer lugar.
Aí eu peguei, sentei na primeira cadeira da mesa, na, na cabeceira. E aí depois chegou um outro senhor, chegou uma outra pessoa. Eu já tinha levantado, ele sentou onde eu estava sentado. E depois colocou uma cadeira lá atrás. Era um médium experimentado. E aí eu perguntei para ele, onde é que eu posso sentar mesmo? Ele, qualquer cadeira. Eu disse, por que que eu sentei nessa onde você estava sentado agora? Eu fui atacado espiritualmente, eu tive o meu cardíaco atacado. Ele parou, olhou assim, e começou a explicar, e por que que essa outra cadeira você montou uns 3 metros lá atrás? Aí ele começou a explicar, aí olhou assim, faz uma pesquisa você, descobre você mesmo. Tá bom. Aí não precisou nem eu pesquisar para entender depois que provavelmente não consegui confirmar ainda. Ele incorpora um preto velho e essas entidades são muito mal-humoradas, são muito ranzinhas, possessivas, dominadoras. Não é à toa que nos chamam, não é carinho nenhum, de cavalos. Cavalo porque nós somos só montarias para eles. São mal-humoradas, as entidades de Umbanda não têm respeito pela condição humana. Comigo foi essa experiência que eu tive, essa sensação que eu tive quando aquela entidade atacou o meu cardíaco. Isso foi peça fundamental para eu conseguir me desligar, me desconectar, entrar em estado de choque e ruptura que, graças aos céus, me trouxe a esse momento de libertação. Gratidão de agora. As pessoas que trabalham nesse centro, normalmente em igrejas e centros, logicamente, não são pessoas ruins, são pessoas boas que estão de alguma forma logradas. Tudo isso que eu tenho encontrado, que eu tenho vivido, já falei em outros vídeos, são outras formas de explicar o que é o governo oculto, que de repente a gente acha que é lá do outro lado do mundo, em alguma outra nação, e não é. Existem outras diversas manifestações deles, desse governo oculto, e é oculto porque a gente não vê. Meus queridos amigos, eu te agradeço muito a vocês por ter chegado até esse vídeo aqui comigo, até esse momento. Vocês terem assistido até o final me engrandece e me enobrece muito. Eu sou Ailton de Souza, profissionalmente massoterapeuta reflexologista. A minha praça de atendimento base é Santana de Parnaíba, o entorno Alphaville, Fazendinha, Barueri, Osasco, enfim. Atendo também na Grande São Paulo, com especial carinho em Pirituba, onde mora o meu filho. Lapa, Pinheiros, Morumbi, é só chamar, vou até onde você estiver. Se o atendimento for para o teu idoso, Ailton de Souza, treinado pela Cruz Vermelha em cuidador de idosos, mais de 10 anos em experiência na área, cuidando do teu parente, do teu idoso. Também cuidador de idosos com demência, um outro treinamento também pela Cruz Vermelha. Trabalhei durante um tempão também no Residencial Santa Catarina, na Avenida Paulista. E é isso. Para contato, para atividade profissional, o meu Telezap está na descrição do vídeo, é só acessar, chamar e desenvolveremos, se for para o teu idoso, um programa, uma grade legal que dê autonomia e liberdade de atuação para toda a família com relação ao teu idoso. Autonomia acima de tudo. Curta o nosso vídeo, compartilhe, dê o seu joinha, já falei no curta. Questione, comente, de modo que as inteligências verificadoras do YouTube compreenda que o nosso conteúdo é interessante, o nosso canal é relevante, é importante, assim disponibilize para mais e maiores visualizações. Eu sou Ailton de Souza, a poesia é minha pauta, minha pátria é minha língua, a espiritualidade, a liberdade em mim faz postura fixa e é um dom, é meu dom. Ailton de Souza, novo normal, gratidão, eu sou.